Olá, me chamo Graziele Dayane. Eu fui aluna PIBIC 2021, no período em qual eu desenvolvi o trabalho titulado Análise Comparativa das Soluções Analíticas e Numéricas para a Concentração de Urânio 235 de um Reator Nuclear PWR, sob a orientação do professor Lenilson Moreira Araújo. A minha apresentação seguirá essa ordem: introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussões, conclusões e referências. Um reator nuclear pode ser definido como um equipamento onde se processam reações de fissão nuclear e no qual ocorre a divisão do núcleo de um átomo pesado, como o do urânio 235, em dois menores, após este ser atingido por um nêutron, o que ocasiona a liberação de energia na forma de calor. A figura 1 ela demonstra esse processo. É um pequeno esquema gráfico da reação de fissão nuclear em cadeia. O problema principal envolvendo os reatores nucleares se dá em relação ao controle das concentrações dos nuclídeos, que são os elementos combustíveis que estão envolvidos no processo de funcionamento dos reatores, sendo fundamental para garantir a geração desses radioisótopos de uma forma segura e otimizada o controle dessas concentrações. As equações de depressão elas descrevem a taxa de mudança na concentração isotópica de cada isótopo do núcleo do reator, e são essenciais para fazer o controle efetivo. Usando algumas aproximações, é possível descrever essas equações como equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, que é o tipo de equação que está sendo utilizado nesse trabalho. Desse modo, o objetivo do meu trabalho foi realizar a comparação entre as soluções analíticas e numéricas para as concentrações do urânio 235, através da implementação de métodos numéricos em linguagem de programação Python. As ferramentas utilizadas foram a linguagem Python e as bibliotecas Pandas para análise de dados e a biblioteca NumPy para modelagem matemática. O conjunto de dados necessários para a realização do trabalho foram obtidos através da dissertação de mestrado, análise neutrônica de reatores térmicos com recarga, considerando a detecção de antineutrinos, desenvolvida pelo meu orientador em 2011. Esse problema envolve um problema de valor inicial, um PVI de primeira ordem, que é descrito conforme a equação 1. Foram realizadas algumas simplificações de modo que a equação final trabalhada é dada pela equação 5. Foi necessário ainda discretizar a região para fazer a procura da solução, sendo definida uma malha unidimensional, na qual foi dividido o intervalo de tempo AB em n subintervalos de espaçamento H, conforme é mostrado na equação 6. Esse intervalo AB considerado foi de 0 a 6 meses de funcionamento do reator teórico, que é considerado no trabalho base. Foram utilizados esses métodos para a comparação: o método de Euler explícito e implícito, o trapezoidal e o método de Runge-Kutta de terceira e quarta ordem, sendo também utilizado o erro relativo para fazer a comparação dos resultados de cada método. A ferramenta de tratamento de dados que foi utilizada ela está disponível nesse link do GitHub, e para cada método será apresentado o gráfico de erro relativo percentual calculado em função dos subintervalos n calculados. Entre o método de Euler explícito e implícito, nós observamos que no ponto inicial o erro relativo é zero, e com a diminuição do passo H, através do acréscimo do número de intervalos, esse erro diminui tanto para o caso explícito quanto implícito, mas a taxas bem diferentes. O método implícito ele apresenta valores de erro menor e essa diferença se torna mais expressiva com o acréscimo dos intervalos. Em relação aos outros três casos, o trapezoidal, o Runge-Kutta de terceira e o Runge-Kutta de quarta ordem, a gente percebe que os resultados são bem semelhantes. No entanto, o erro relativo obtido pelos métodos de Runge-Kutta foram menores que o de trapezoidal, mas eles foram idênticos entre si. A tabela 1 de erros relativos máximos para 5 métodos, ela apresenta o resultado do erro percentual máximo para cada um desses métodos, considerando n's iguais a 100, 300, 500, 1000 e 10.000 subintervalos. Entre os 5 métodos, o método de Euler implícito ele continua apresentando os melhores resultados para esses subintervalos destacados na tabela, com uma diminuição expressiva no valor do erro conforme aumentava o número de subintervalos. Os métodos de Runge-Kutta eles mostram ser o segundo melhor método que foi estudado para a resolução do nosso problema em si, e
O método implícito, como eu disse, ele mostrou ser o melhor e que mais se aproximou dos valores analíticos da equação 1. Passando às discussões, em geral, os métodos de Runge-Kutta de ordem 3 e 4 eles apresentam maior precisão que o método de Euler implícito. Quanto o parâmetro definido pela equação 5, o lambda, é positivo e constante. No entanto, para a equação de depressão que nós consideramos, o parâmetro ele apresenta valores negativos e esses valores variam com o tempo de acordo com os fluxos neutrônicos 1 e 2. Passando às discussões, em geral, os métodos de Runge-Kutta de terceira e quarta ordem, eles apresentam uma maior precisão que o método de Euler implícito. Quanto o parâmetro definido pela equação 5, que é o lambda, ele é positivo e constante. Contudo, para a equação de depressão que nós consideramos, esse parâmetro apresenta valores negativos e que variam com o tempo, de acordo com os fluxos neutrônicos. E nesse trabalho, esses fluxos apresentam uma dependência temporal. Bom, tem-se noção de que essa melhor performance se deve principalmente ao comportamento desse parâmetro lambda para a nossa equação. Além disso, foi possível notar que os valores numéricos encontrados para cada método, em média, não apresentaram diferenças acentuadas, apenas o método de Euler explícito apresentou maiores variações e maiores valores de erro. Passando às conclusões, o método de Euler implícito se mostrou o melhor dos métodos em relação aos demais, visto que os demais métodos eles necessitam de um tamanho muito pequeno de passo de integração para garantir uma solução mais estável e precisa, e ao mesmo tempo que eles exigem um maior esforço computacional. O objetivo principal do trabalho foi o estudo de técnicas numéricas adequadas à resolução de EDOs e presentes no estudo da concentração do urânio 235, e existem métodos numéricos que são altamente performáticos para a resolução desses sistemas. No entanto, eles, além de serem altamente performáticos, também têm um alto grau de complexidade. Essas foram as referências utilizadas para o trabalho e meus agradecimentos à FAPESPA e ao FOPA pelo apoio para o desenvolvimento do trabalho. Obrigada.